Mais uma aula de preparação para o Enem 2017. Assunto dessa aula, progressão geométrica. Vamos falar nessa aula de conceito, vamos falar de razão, vamos falar de termo geral e vamos resolver exercício. Vamos ao trabalho. Revendo conceitos. O que é uma progressão geométrica? É uma sucessão de números. Fácil. Tem números. Mas são que tipo de sucessão de números? É uma sucessão de números em que a divisão ou o quociente de um termo pelo termo anterior, lógico, a partir do segundo termo, é sempre o mesmo, é sempre constante. Esse quociente constante é denominado razão da progressão geométrica. Temos aí o conceito formal de progressão geométrica. Vamos analisar esse conceito formal a partir de exemplos. Primeiro exemplo. A sucessão 1, 2, 4, 8, 16 é uma PG. É uma progressão geométrica. De fato. Pois, se nós dividirmos a partir do segundo termo a divisão pelo termo anterior, nós vamos encontrar sempre o mesmo resultado, o mesmo quociente. 2 dividido por 1, 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2. 16 por 8, 2. Então, a divisão de um termo pelo termo anterior é sempre constante igual a 2. Essa divisão constante é a razão da progressão geométrica. E nós dizemos nesse caso que a razão Q é igual a 2. Segundo exemplo. A sucessão 2, 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16avo, etc. Uma sucessão infinita. Também é uma PG. Basta observar que a divisão de um termo pelo termo anterior é sempre meio. 1 dividido por 2, meio. Meio dividido por 1, meio. 1 quarto dividido por meio, meio. 1 oitavo dividido por 1 quarto, meio. 1 16avo dividido por 1 oitavo, também dá meio. Basta observar que para dividir frações nós pegamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. 8 sobre 16, simplificando, 1 meio. Esse quociente constante igual a meio é a razão da progressão geométrica. Então, para obter a razão de uma progressão geométrica qualquer, por exemplo, A1, A2, A3, etc, etc, a n-1, a n, etc, etc, basta pegar um termo qualquer da sucessão e dividir pelo termo anterior. Então, a razão é o quociente de um termo qualquer da sucessão pelo termo anterior. Representando um termo qualquer por n, o antecessor ou anterior é n-1. Então, a razão é a divisão de um termo pelo termo anterior. Podia ser A3 sobre A2, podia ser A2 sobre A1 e assim sucessivamente. Agora vamos à expressão do termo geral. Então vamos às preliminares. Primeiro vamos considerar uma PG finita. A1, A2, A3, a n-1, a n. Do conceito de PG, nós sabemos que a razão é o quê? É a divisão de um termo pelo termo anterior. Correto? Acabamos de falar. Então, se eu conheço o primeiro termo, eu posso encontrar o segundo. Para isso, basta multiplicar o primeiro termo vezes a razão. Se eu conheço o segundo termo, eu posso achar o terceiro, e assim sucessivamente. Então, dado um termo da progressão geométrica, ela pode ser obtida pela multiplicação do termo anterior pelo valor da razão. Por exemplo, escrever a progressão geométrica de 5 termos, sabendo que o terceiro termo é 36 e que a razão é 2. Se ela tem 5 termos, eu conheço o terceiro, então eu tenho que determinar 2 termos menor do que 36 e 2 termos maior. 2 e 2, 4, mais um 5. Mas pelo conceito de razão e de progressão geométrica, para obter o termo seguinte, eu conhecendo o termo anterior, basta multiplicá-lo por, no caso aqui, por 2, multiplicar pela razão. 36 vezes 2, 72. 72 vezes 2, 144. Então, eu encontrei os 2 termos maiores, multiplicando por 2, multiplicando por 2. Para obter os 2 termos menores, basta fazer exatamente o contrário de multiplicar, que é o quê? Dividir.
Pois, qual o número que eu tenho que multiplicar por 2 para obter 36? É 36 dividido por 2, que é 18. Qual o número que eu tenho que multiplicar por 2 para obter 18? É 18 sobre 2, que é 9. Então, temos aí a sucessão 9, 18, 36, 72, 144. Uma PG de 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5 termos. O terceiro termo é 36 e a razão é 2. Agora, a forma do termo geral. Como obter um termo qualquer de uma progressão geométrica? Então vamos lá. O primeiro termo, A1, é ele mesmo, propriedade reflexiva da igualdade. O segundo termo vai ser o primeiro termo vezes a razão da definição de progressão geométrica. Dado o primeiro termo e a razão, para obter o segundo, basta multiplicar o primeiro termo pela razão. Para obter o terceiro termo, basta multiplicar o segundo pela razão. Mas qual que é o segundo termo? É 1 vezes Q. Então vai ficar 1, Q vezes Q, que é o quadrado. Observa que no terceiro termo vai ser o primeiro termo vezes a razão elevado ao quadrado. O que é o quadrado? 2, né? 3 menos 1. O quarto termo, né? O terceiro vezes a razão. Mas o que é o terceiro termo? Né? A1, Q2. Manteve o A1, Q2 vezes Q dá Q3. Lembrando que o expoente 3 não é exatamente 4 menos 1, 3. Então, o termo AN, também pela definição, é o anterior vezes a razão. Como nós não temos aqui o anterior vezes a razão, vamos pegar aqui o que nós observamos. Olha, quando eu tenho o segundo termo, né, o primeiro vezes a razão elevado a um expoente, esse expoente aqui não é o expoente da ordem do termo que eu estou procurando, menos 1. Aqui, o expoente, né, a ordem do termo que eu estou procurando, menos 1. Então, se eu quero achar o termo AN, vai ser o primeiro termo, vezes a razão, elevado à ordem do termo que é N, menos 1. Essa expressão é conhecida como a expressão ou forma do termo geral de uma progressão geométrica. Com isso, você pode calcular qualquer termo da progressão geométrica. Então, vamos agora analisar através de exercício. Esse exercício eu achei muito interessante, PUC do Rio, no ano 2008. É uma progressão, é uma sucessão, é uma sequência de números que não é nenhuma progressão aritmética, muito menos uma progressão geométrica. Em geral, se resolve aplicando a regra que é fornecida no próprio contexto da questão. Cada termo é 2 vezes o termo anterior mais 1. Assim, por exemplo, o quarto termo, que eu não tenho aqui 3, o quarto termo é 2 vezes o anterior, né? O anterior do quarto termo, o 7 termo, 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. E assim sucessivamente. Então, dessa forma, aplicando a regrinha, fazendo as continhas, nós vamos encontrar o 10º termo, que é 1023, calculando 1 a 1 cada termo. Mas, se a gente pensar um pouquinho mais, nós podemos resolver sem fazer aquela calculeira toda. Olha, a sucessão, como já vimos, não é PA nem PG. 1, 3, 7, 8. 1023 aqui eu já coloquei de gaiato, né? Mas se nós observarmos aqui, 3 menos 1, 2. 7 menos 3, 4. 15 menos 7, 8. E assim sucessivamente. Essa sequência aqui não é uma progressão geométrica? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Uma sucessão com 10 termos, que é obtida fazendo o quê? A diferença entre um termo da sequência dada e o termo anterior. Nós obtemos uma progressão geométrica. Se observar a progressão geométrica comparando com a sequência dada, olha, o primeiro termo dela é 2. 2 menos 1, 1. 4 menos 1, 3. 8 menos 1, 7. 16 menos 1, 15. Então, o 10º termo vai ser o quê? 1024 menos 1, que é 1023. Bastante simples também essa solução. É só dar uma pensadinha um pouquinho mais.
Exercício 2. É uma questão lá de 2008. O primeiro termo de uma progressão geométrica é 10 e o quarto termo é 80. Nós queremos a razão dessa progressão geométrica. Nós sabemos que é uma progressão geométrica, onde o primeiro termo é 10 e o quarto termo é 80. Então, se é progressão geométrica, eu posso usar a fórmula. No exercício anterior, eu não podia usar a fórmula, porque a sequência 1, 3, 7, 15 não era nem PA nem PG. Não era nem forma de um nem de outro. Então, nós sabemos que a n é A1 vezes Q elevado a menos 1. Então, chamou a n de A4. Vai ser A1 vezes Q elevado a 4 menos 1, que é 3. Mas o A4 é quanto? 80. O A1 é 10, Q elevado a 3. O 10 está aqui multiplicando, passa para outro membro, dividindo. 80 por 10 dá 8. O inverso do cubo é raiz cúbica. Raiz cúbica de 8 é 2.